pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo um pouquinho diferente. Muitas pessoas me deixam perguntas nos comentários ou às vezes me mandam e-mail e eu tento responder todo mundo. Sempre que eu sei a resposta, eu coloco lá ou eu indico onde a pessoa pode encontrar. Só que aí essas perguntas acabam sendo só para aquela pessoa, só a pessoa que fez a pergunta vai ficar vendo a resposta. E eu acho que tem algumas que são legais de falar para mais gente saber, porque é uma dúvida que pode estar na cabeça de outras pessoas também. Então eu fiz um compilado de perguntas que já foram feitas para mim aqui e eu vou ler e responder para que mais gente fique sabendo também. Eu não vou falar o nome de quem perguntou, porque às vezes a pessoa não quer que fiquem sabendo, que fiquem falando dela por aí, e eu não pedi permissão para ninguém. Então eu vou só ler as perguntas, mas eu não vou dizer quem foi que fez. Eu queria saber se tamanho interfere em ser bailarina. Sou muito baixa e minha família também. Não vou crescer mais do que já estou. Tenho 1,50 e provavelmente irei crescer bem pouco. Bom, a grande verdade é que aqui no Brasil 1,50 não é uma altura incomum. Então, nas companhias brasileiras é comum você ver bailarinas e bailarinos que são mais baixinhos mesmo. Não é um empecilho, você pode continuar fazendo aula, você pode continuar dançando. Algumas companhias ou só tem bailarinos muito altos ou só tem bailarinos mais baixos, mas no geral existe um grau de variação que pode ter dentro de uma companhia. Então não desista por causa disso. Aprende a se desenhar bem, com os braços longos, a perna longa, e você parece muito maior do que você é na verdade. Tem bailarinas por aí que a gente vê dançando no palco e acha que elas são umas mulheres enormes, e no final não. No final elas não têm muita altura quando você encontra com elas fora do palco. Então não deixe isso te atrapalhar. Eu vou me formar na academia onde eu faço, com 25 anos de idade, mas eu quero continuar apesar de como hobby. Infelizmente, a academia onde eu faço, o adiantado está muito cheio. Então assim que eu me formar, eu quero procurar outra escola com o intuito de levar para a vida toda. Eu sei que vou entrar no balé adulto, mas eu já começo na nova escola como iniciante ou eles passam de turma? E se a pessoa se forma, tem como continuar na mesma escola? Várias vezes eu recebo perguntas sobre como que são as séries na escola, como que quando você entra na escola, para que turma que você vai. A grande verdade é que isso depende muito de escola para escola. Mas o que a grande maioria faz eles nunca vão te colocar numa turma que não seja adequada para o seu nível de dança. Então não tem tanto a ver com a idade, tem mais a ver com o que você consegue fazer, o quanto você vai conseguir se encaixar naquela turma. Se você não conseguir continuar na sua escola porque a turma de avançado está muito cheia, você pode procurar numa outra escola uma turma de avançado também. Sendo balé adulto ou não, se não for balé adulto, é muito provável que o avançado tenha meninas já de 16, 17, 18 anos, então não tem problema nenhum você com 25 fazer aula com elas. Mas é sempre assim, cada escola tem o seu método. Quando as escolas têm um programa muito certinho, série 1, série 2, ano 1, ano 2, eu não sei como que funciona na hora que você se forma, mas eu acredito que você pode continuar fazendo aula com turmas avançadas, em cursos livres, vai muito de escola para escola. Pergunta na sua escola como que é, ou quando for para uma escola nova, você pode ter 100% de certeza que não vão te mandar para o iniciante se você é avançada, ou já vão te colocar no avançado se você é iniciante. As escolas sempre colocam você numa turma que acompanha o seu ritmo. Quem começa na fase adulta pode ser professor de balé? Pode. Mas ser professor de balé, independente de com qual idade você começou a fazer aula, exige que você tenha um conhecimento de professor. Então não adianta você só ter feito balé a vida toda ou ter feito balé por alguns anos, você tem que saber ensinar balé, você tem que saber mais do que fazer o movimento, você tem que saber por que aquele movimento é assim, de onde vem a força para aquele movimento. Por que a aula começa com tais exercícios para depois ir para os outros exercícios? O que cada exercício trabalha na técnica dos alunos? Você não pode simplesmente se jogar. Você precisa ou fazer um curso que te forme professor, ou ter um mentor, ter um professor que te pega como assistente e que vai dando aula e vai te mostrando, olha, isso aqui você
você faz por conta disso, isso aqui, quando o aluno fizer isso, você corrige desse jeito. Então, não importa muito a idade com que você começa a fazer aula, importa o seu preparo para ser professor. É claro que o professor ele precisa saber mostrar o que ele quer para o aluno, o que não significa que você precisa ter o andeor mais perfeito, a perna mais alta. Não é esse o caso. O que eu digo de mostrar é, você tem que mostrar a sequência que eles vão ter que fazer de uma forma que eles entendam. Mas você não precisa fazer melhor que a Svetlana Zakharova, não precisa disso. Mas você precisa ter coordenação para conseguir que eles te entendam. Então é claro que você tem que ter uma base, você tem que ter feito balé, o seu corpo tem que conseguir fazer aquilo, mas você não precisa ter feito desde criança e ser super maravilhosa para dar aula. Você precisa saber mostrar e ter o conhecimento que o aluno não tem. Ter o conhecimento de professor. É muito importante, gente, é muito importante que o professor saiba muito do que ele está falando, porque o balé pode machucar, principalmente quando a gente trabalha com criança que ainda não tem a musculatura tão forte. Então, se você quiser ser professor, investe num curso. Olá, tudo bem? Na verdade, eu gostaria de vídeos de aulas para fazer em casa, como iniciante, pois nunca vi uma aula de balé. Porém, tenho muita vontade de fazer aula, mas não dá para fazer fora. Várias pessoas já me pediram para fazer vídeo de aula, para mostrar como é a aula. Não tem problema você fazer uma aula extra em casa se você já tem uma base de balé, se você já faz balé há algum tempo e você sabe se cuidar para fazer aula. Se você nunca fez balé, é muito difícil simplesmente olhar uma videoaula e sair dançando. Tem uma série de princípios do balé que você tem que saber antes de começar, como o próprio andeor. Então é muito perigoso você pegar uma aula e sair copiando. Tem algumas no YouTube, mas não faça isso se você nunca fez nenhuma aula. Eu sei que é um pouco frustrante, a gente quer fazer, mas a gente não tem um professor. Mas é pior, porque você vai adquirir alguns vícios que na hora que você conseguir fazer uma aula de balé, vai ser muito mais difícil do que começar do começo. Você vai ter que primeiro se livrar daqueles vícios todos para depois começar a fazer balé direito. Então tenta manter uma outra atividade física, alguma outra coisa que você possa fazer que não seja ainda o balé, porque a chance de se machucar também é muito grande. Então eu realmente não aconselho fazer videoaula se você é iniciante. No balé adulto, aprendemos os passos e os movimentos que se aprende no infantil? Será que poderei aprender a dançar bonito? Quando você começou com a sapatilha de ponta? Bom, não tem essa de os movimentos do balé infantil e os movimentos do balé adulto. O balé é um só. O que acontece é que quando as crianças são muito pequenas, a professora não sai direto falando faz tandi, faz chené, faz... Não, elas criam uma historinha, faz o pé de bailarina, pega a florzinha no chão. Eu lembro que a minha professora, pra gente fazer cambré, que eu fiz balé quando era pequena por alguns anos, depois fiquei parada há muitos anos, mas eu lembro que quando era pequena a professora para fazer cambré era assim, pega a florzinha no chão, volta com ela longe porque tem bicho, porque você volta com o braço alto. Mas os passos, os movimentos, as posições são sempre os mesmos. Se você fizer balé adulto, a intenção é que você aprenda tudo. Vai depender só do seu progresso. Tem passos que são muito difíceis, como o fouetté? Tem. Será que um dia eu vou dançar? Eu espero que sim. Mas você vai fazer isso progressivamente. Tudo que tiver para aprender no balé, você pode aprender com o balé adulto tanto quanto com o infantil. Depende só da sua habilidade. Se um dia você vai poder dançar bonita, claro que vai. Não tem nenhum empecilho para isso. Na verdade, o dançar bonito, ele depende de duas coisas. Depende de você ficar atento para a limpeza do movimento, que é o quê? É passar o pé pelo lugar certo, é manter o máximo de andeor que você pode, é colocar os braços na posição correta. Mas daí, além disso, vem uma outra coisa que é muito importante também, que é você saber se desenhar. Então talvez você não tenha a perna mais alta, mas quando você põe a perna pro alto, ela tá no lugar certo, ela tá com o andeor certo. Quando você faz um arabesque, não é aquele arabesque quebrado aqui atrás, mas ele tá com a linha toda certa. O pé viradinho para fora, tudo bonitinho. Então isso é o mais bacana do balé, você achar as suas linhas, você aprender a se desenhar. Isso você pode fazer em qualquer idade e inclusive quando a gente é adulto a gente tem até mais consciência para isso.
Então é aquela coisa de dançar não se preocupando só com decorar a sequência, mas assim, como que eu tô aparecendo pro público? Tô aparecendo bonita? O bonito no balé é criar as linhas. Quando a gente é adulto, a gente tem uma consciência maior do que é linha, o que não é linha no balé. E a gente consegue se desenhar melhor. Então você pode dançar bonito, sim. E quanto a quando eu coloquei a sapatilha de ponta, eu coloquei bastante rápido. Eu coloquei com 6 meses de aula. Vieram as férias, as professoras condensaram as turmas. E eu acabei ficando com uma turma de balé intermediário, porque o pessoal do balé adulto resolveu que não ia fazer aula nas férias, então só eu, a viciada, queria fazer aula, fui fazer com o pessoal do intermediário. E aí, numa dessas aulas de férias, as professoras falaram, né, coloquem a sapatilha de ponta. E eu fiquei olhando todo mundo colocar a sapatilha de ponta. E aí as minhas 2 professoras estavam conversando e elas olharam pra mim e falaram, Bárbara, pro começo das aulas, né, depois das férias, providencia a sapatilha de ponta. Eu devo dizer assim, eu tinha já uma estrutura óssea forte e eu era muito dedicada, então elas viram que eu tava me esforçando muito, que eu queria muito, que eu tava progredindo muito no balé. No final daquele ano, a minha professora comentou comigo assim, nossa, você foi um achado na escola, porque você progrediu muito rápido. Então, pra mim foram 6 meses. Naquele ano eu já dancei no espetáculo com a sapatilha de ponta. Foi uma coreografia bem simples, uma coreografia que era mais de pôr debras do que de coisas muito difíceis na ponta, mas foi muito bonita. O que não significa que sempre com 6 meses você começa na ponta. Cada pessoa tem o seu ritmo. Eu tenho 11 anos e minha amiga tem 9 e já usa sapatilha de ponta. Nós somos do mesmo balé, eu tenho o pé bem forte e firme. Queria saber por que minha professora de balé não disse para eu usar. Essa é bem difícil. É difícil responder esse tipo de coisa sem conhecer a pessoa, sem conhecer quem ela está usando de comparação. Tem um pouco a ver com idade? Tem, né? Até 9 anos até acho um pouquinho cedo para colocar sapatilha. Mas tudo bem. Se é uma criança que tem uma estrutura óssea mais forte, que já faz balé há muito tempo, que está levando com dedicação, professora, fica a critério da professora se deve colocar a ponta ou não. O mais importante é, primeiro, se a professora avaliou que você tem condição física, então que você tem o pé firme, que você tem o pé forte, as pernas fortes, se quando você dança você consegue segurar o tronco, porque não adianta o pé ser forte, mas você ficar balangando aqui em cima, uma hora você vai cair. Então a professora avalia tudo isso. Se você tem técnica, então você dança, já tá dançando bem, você vai conseguir, porque na hora que você coloca a sapatilha de ponta, tudo fica mais difícil. Tudo que já era difícil fazer na meia ponta fica mais difícil na sapatilha de ponta. Então é uma avaliação só da professora mesmo. Eu não sei te dizer, teria que ver qualquer outra pessoa que me pergunte também por que eu ainda não tô na sapatilha. Eu realmente não sei. O professor é que decide isso. O meu conselho é, sempre que você quiser alguma coisa, conquistar alguma coisa no balé, nunca cobra do professor, cobra de você. Então você chega pro professor e fala, professor, eu tenho o sonho de dançar na ponta, eu tenho o sonho de fazer, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer. Nunca é, por que você não me deu isso? Não, o que tá faltando? O que eu preciso fazer? Então vai muito da decisão da professora, de ela ver que você tá no momento. Mas se ela souber que você tá interessada, e se você falar, quero fazer alguma coisa que vai me levar a isso mais rápido, ela vai ficar orgulhosa e ela vai entrar nessa com você e falar, vamos lá. Então você precisa disso, disso e disso. Vamos investir nisso esse ano. Então converse com a professora, mas lembra, nunca cobrando. Pra finalizar, porque o vídeo tá ficando um pouco longo, eu vou condensar 2 perguntas em uma, porque as 2 são sobre roupa de balé. A primeira fala assim, como ir na aula naqueles dias? E a outra diz assim, a calcinha deve ser da cor da meia calça? Então a resposta é, não, a calcinha não deve ser da cor da meia calça, a calcinha não deve ser da cor de nada. A calcinha não pode aparecer. Então, ou você vai com uma calcinha menorzinha, ou um colã maiorzinho, ou sem calcinha. Tem muita gente que usa a meia calça como roupa de baixo,
mas a calcinha não pode aparecer. Às vezes a gente vê criança com a calcinha aparecendo e nem nelas é muito bonito. Então a calcinha não tem que ser da cor de nada, ela tem que ficar lá escondida. Se você de repente foi pra aula aquele dia, colocou o colã e falou: putz, hoje tô com uma calcinha que fica aparecendo, coloca um shorts, esconde, dá algum jeito. E aí a mesma coisa para ir pra aula naqueles dias. Geralmente naqueles dias a gente precisa usar uma calcinha um pouco maior, o próprio absorvente. Então o que eu faço? Sempre uso shorts naqueles dias, porque esconde e é o que precisa, porque a meia calça e o colã seguram muito bem tudo no lugar. Então você só precisa dar uma escondidinha, nessas horas que eu aconselho shorts. A saia não funciona, porque quando você tá paradinha ela até cobre, mas você começa a lançar a perna, todo mundo já viu tudo. Então a minha dica pra vocês é ter uns shortinhos sempre na bolsa. O meu não sai de lá, eu ponho pra lavar, já jogo ele lá de novo, porque ele salva a gente nessas horas. Pessoal, espero que tenham gostado, que eu tenha respondido alguma dúvida que vocês tinham aí. Eu tenho mais algumas aqui, eu posso fazer mais vídeos assim. Se vocês quiserem, deixem perguntas aqui embaixo. Eu faço mais vídeos de perguntas e respostas. Achei que esse estava ficando um pouquinho longo, então fiz só essas, mas tenho mais para voltar da próxima vez. Muito obrigada a todo mundo que assistiu e a gente se vê na próxima.